Covid-19 no Brasil. E a gente vai ter hoje o privilégio de poder contar com a presença de dois importantes ativistas, né, aí na área das lutas urbanas, né, do direito, na luta pelo direito à cidade, enfim, que estão, vamos dizer assim, né, numa mesma rede de ativistas, né, em diferentes cidades do Brasil, que é a Marcelle Decotet e o Max Maciel, tá? Eu queria só lembrar aqui, né, antes de apresentar a Marcelle e o Max devidamente, e, enfim, primeiro agradecer a presença de todas e todos que estão nos acompanhando aqui. A gente também está com a transmissão ao vivo pelo Facebook, tá? Sendo feita pelo Facebook, o link do Instituto de Ciência Política, que foi divulgado aqui previamente na divulgação da palestra. Vocês, quem está acompanhando pelo Facebook, pode enviar as perguntas, tá? Por lá também, envia as perguntas por escrito por lá, e depois a gente vai passar aqui para Marcelle e para o Max. Eu queria lembrar aos alunos da pós-graduação aqui do Instituto de Ciência Política para mandarem no chat privado do professor Carlos Machado, tá? O nome completo e a matrícula para ele poder fazer o registro da presença de vocês. E, por fim, né, enfim, só queria avisar, só queria reiterar, né, os agradecimentos também à professora Michele Fernandes e ao professor Carlos Machado, que são que idealizaram, né, esse ciclo de palestras e ciclo de debates tão necessário nessa conjuntura que a gente está vivendo. Então, eu vou apresentar primeiro nossa palestrante, nosso palestrante, a Marcelle Decotet, né? Ela mora no Rio de Janeiro, né? Ela é coordenadora de incidência do Instituto Marielle Franco e é também ativista do movimento... Desculpa, gente, estou tendo um problema aqui com a minha tela. A Marcelle é coordenadora de incidência do Instituto Marielle Franco e também é ativista do movimento Favelas na Luta do Rio de Janeiro, tá? O Max Maciel, que também é o nosso outro expositor, é coordenador pedagógico da Rede Urbana de Ações Socioculturais, mais conhecida por RUAS, aqui do Distrito Federal. E eu que vou fazer o debate, né? Já falei, sou o professor Thiago Trindade. A Marcelle e o Max têm cerca de 20 a 25 minutos para fazer a fala deles, né? As respectivas falas. E quem que estiver aqui na sala do Zoom, né, acompanhando o evento aqui pelo Zoom, e quiser encaminhar perguntas, só queria lembrar também, pedir para vocês mandarem as perguntas no chat privado do professor Carlos Machado, tá? Que assim que a gente terminar, assim que a Marcelle expor, o Max expor e eu fizer o debate, depois o professor Carlos Machado vai ler as perguntas que vocês encaminharam aqui para que eles possam responder. Então é isso, eu vou cronometrar o tempo aqui, né, como a gente tinha falado antes. Marcelle, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Obrigado mesmo. A gente sabe que a sua agenda é bem complicada aí, assim como a do Max também. Eu vou começar a cronometrar seu tempo aqui, tá? Quando der 20 minutos, eu te aviso. Obrigado mais uma vez. Valeu, Thiago. Primeiro agradecer, né, o convite para a gente estar aqui conversando sobre esse tema que nas últimas semanas ganhou repercussão na mídia tradicional, mas para a gente sempre foi muito caro, né? E aí, por isso, também estou feliz de estar aqui com o Max, que é a maior referência aí de mobilização e articulação na perifa e tal. E eu acho, enfim, o tema que a gente está discutindo aqui, o tema que você chamou a gente para debater é o desafio de organizar manifestações no contexto de pandemia. E aí eu pensei em articular minha fala em 3 pontos. Assim, eu nem sei se eu vou chegar em 20 minutos, mas eu acho que eu tentei separar algumas coisas importantes, porque acho que mais interessante é a gente abrir o debate, né? A gente conversar sobre isso. E aí, nesses 3 pontos que eu separei, né, para a gente discutir protesto, pandemia, o primeiro, né, em vez da gente já começar discutindo o desafio, a gente tem que começar discutindo o porquê que faz, né, o que leva, né, o porquê, essa pergunta faz com que os coletivos movimentos tenham que ir para a rua protestar durante uma pandemia global que coloca em risco a vida principalmente das pessoas que estão mais expostas socialmente ao vírus. Então, antes da gente discutir o desafio de ir para a rua protestar, é o porquê que a gente está indo protestar, né? E aí eu começo com essa pergunta: por que a gente está indo protestar? E aí, falando um pouco me posicionando enquanto ativista de favela, né? Não é, o Thiago me apresentou, né? Mas hoje, né? Eu, Marcelle, estou junto
no movimento chamado Favelas na Luta, que é o movimento do Rio de Janeiro, que dentro desse movimento a gente tem uma série de coletivos de favela e periferia, a gente está em mais de 15 coletivos de favela e periferia do estado do Rio e articula nacionalmente, e também estou no Instituto. Quando a gente começou a discutir sobre o que nos levava a ir para a rua, por que essa urgência de nos levar a ir para a rua, a gente vai para uma questão que eu queria trazer aqui para vocês, né? Que é a questão que a gente tem debatido na favela, que é que o nosso maior vírus hoje no Brasil é o racismo, assim, nosso maior vírus é o racismo e as desigualdades sociais. Esse é o nosso maior vírus, né? A pandemia, né, e o coronavírus, ele chega para escancarar e para acelerar as dinâmicas da desigualdade social e os impactos dessa desigualdade social, os impactos dessa desigualdade racial, que já existem na periferia, então já existem na favela. Então a primeira coisa a gente se deparou com uma pergunta que é por que a gente precisa ir para a rua protestar? O que nos leva a protestar? Porque durante os últimos 4 meses, os coletivos de favela e periferia do Brasil, o movimento de mulheres negras, vem estando na vanguarda das reações diretas à diminuição dos impactos da pandemia de coronavírus, né? Somos nós que nos últimos 4 meses estamos convencendo as pessoas a não saírem de casa. Somos nós que estamos há 4 meses nos organizando entre os nossos coletivos e captando recursos para levar segurança alimentar para a casa das pessoas. Somos nós que desde 4 meses atrás, a gente estava discutindo transferência direta de renda e discutindo o próprio auxílio emergencial, né? A gente fez pressão lá atrás e propôs o auxílio emergencial para o Congresso Nacional. Então, nós tivemos que, de um lado, reagir imediatamente à pandemia e suas consequências diretas, né, que principalmente a exposição social dessas pessoas que estavam com fome, perderam seus empregos. Ao mesmo tempo, a gente estava discutindo política pública e tentando construir agenda, né, de política pública, incidindo na política pública. No campo E aí a primeira coisa eu quero discutir o pós, né, quero discutir na verdade, o pré, né? Quero discutir o porquê que me levou a gente para a rua, né? Para aí a gente entrar para o desafio. Porque é importante, e eu já estava numa reunião com a Sueli Carneiro, que é uma grande referência, né, para todo mundo, e principalmente no movimento negro, né, intelectual negra. E a Sueli estava discutindo sobre, principalmente olhando os movimentos de juventude que se mobilizaram durante a pandemia e falando um pouco sobre a expertise desses movimentos. Né? Por que a gente tem que olhar para esses movimentos, olhar a expertise, não desconectada com o nosso passado, né? Porque tudo que a gente produz hoje de mobilização e incidência são passos que vêm de longe, né? São passos que a gente constrói historicamente, não é uma construção de um dia para o outro. A gente não reagiu à pandemia, a gente vem reagindo à violência do Estado há muito tempo e a pandemia ela agravou isso e a gente fez o que a gente sempre faz, a gente foi para a rua. Mas a Sueli estava discutindo sobre olhar essa expertise, o que o que algumas pessoas chamam de tecnologia social, né? Que é as formas que esses coletivos e movimentos têm de se adaptar às realidades e produzir resposta à realidade a partir, né, de ferramentas, a partir da sua vivência e experiência, ou seja, a gente adapta o que existe para sobreviver e a gente vem fazendo isso. E a gente precisa olhar um pouco sobre as tendências, né? Já que a gente discute muito, tem muita gente das ciências políticas, das ciências sociais estavam discutindo sobre que a pandemia ela escancarou a desigualdade, mas escancarou também esse pacto social que não existe, né? Então, é uma coisa que a gente sempre vem falando, esse contrato social ele não foi firmado por nós, né? Nós de periferia e favela não firmamos o contrato social que existe. Mas que muita gente está falando sobre isso agora porque abriu-se uma janela de oportunidade para a gente estar discutindo isso. E aí eu queria a primeira coisa olhar para os movimentos de favela e periferia sobre como esses movimentos estão dando aula, assim, de forma a entender que o conhecimento que esses movimentos, né, a forma que esses movimentos estão atuando, não é uma coisa de agora. Ao mesmo tempo, esses movimentos estão apontando as novas formas de organização a partir daqui. As novas formas de como a gente pode discutir política, porque, veja bem,
o ciclo de formação... Que bom que a gente tem uma galera aqui da ciência política, né? O círculo de formação, de formulação de uma agenda pública, de uma política pública, né? Desde a construção da agenda até a implementação, o que esses movimentos estão fazendo é fazer esse caminho todo, só que a gente não é o Estado. Só que a gente não é o Estado. Nosso trabalho não é implementar a política pública, só que a gente tem atingido mais de 1 milhão de pessoas em um território, 100 mil pessoas no outro território. A gente está fazendo um trabalho de política pública local que não nos cabe, porque não somos o Estado. Só que a gente pensa a agenda, a gente faz esse diagnóstico, a gente busca recurso para executar, a gente direciona o recurso, a gente atende essas famílias, e aí muita gente fala que da parte de doação, né, que muitos dos nossos coletivos estão fazendo, a galera usa muito o termo assistencialismo, né? E aí, outra referência, né? A Lúcia Xavier, que estava discutindo isso também, falou assim, cara, a gente não pode falar de assistencialismo dentro usar assistencialismo para diminuir, né, para deslegitimar as ações desses coletivos, porque a gente não faz assistência, a gente tem que olhar o trabalho que a gente está fazendo como um trabalho de incidência política, porque a gente não dá a cesta básica, a gente dá a cesta básica e discute auxílio emergencial e mostra para aquela pessoa que aquela pessoa é um trabalhador, uma trabalhadora, que precisa estar discutindo, inclusive, os próximos passos de ação e incidência dentro do Estado. Esse trabalho ele não é desgarrado. Não fazemos caridade, fazemos trabalho político. E a gente sempre fez trabalho político. E aí, enfim, eu acho que esse primeiro ponto que é interessante a gente estar discutindo aqui é sobre a forma, antes da gente discutir os desafios da gente estar na rua, discutir o que nos faz estar na rua. Porque toda a parte de cuidado sanitário que existiu e precisa existir para que a gente se mobilize, esteja na rua discutindo violência institucional, discutindo outros temas que nos afetam, parte de dizer que esses movimentos que organizaram as manifestações estão há 4 meses falando disso. Estão há 4 meses praticando isso porque a gente está protegendo as pessoas dessas comunidades dos impactos do coronavírus. Então, quando a gente puxa uma manifestação, a gente puxa na mesma metodologia que a gente está aplicando há 4 meses. E se a gente puxa uma manifestação, é porque a gente chegou ao extremo da violência de Estado. E aí vai para a discussão sobre a coisa que eu comecei falando, né, sobre a gente olhar para esse contrato social que a periferia nunca assinou. A gente olhar sobre, basicamente, o porquê que nos leva a ir para a rua, principalmente entender, muitas pessoas perguntaram também sobre, beleza, o levante negro que aconteceu nos Estados Unidos, a morte do George Floyd, como é que isso impactou a mobilização de vocês? Vocês viram a morte do George Floyd? Muitos jornalistas perguntaram isso pra gente. Vocês viram a morte do George Floyd? Vocês foram pra rua? E aí falou assim, cara, na morte do Eduardo no Complexo Alemão em 2010, a gente foi pra rua. Na morte do João Pedro, a gente estava na rua. Na morte dos meninos de Costa Barros, do Clayton, do Wesley, a gente estava na rua. A gente nunca saiu da rua, né? A diferença da exposição, né, do tema da nossa manifestação, do nosso ato, que é a cobrança por justiça, e basicamente a gente está dando visibilidade para a violência institucional no Estado, é olhar que todos os veículos de mídia hegemônica e os analistas e cientistas políticos e sociais estavam discutindo antirracismo. O antirracismo saiu de uma nuvem, né, que nem... E aí, há 30 anos atrás, na sociedade brasileira, não se falava de racismo, nem, né, e se a gente pegar, né, a nossa formação teórica, principalmente a formação das escolas, né, há 30 anos atrás, que estavam discutindo o Constituinte, muito difícil aparecer raça sem ser da mão e da boca de uma pessoa negra que estava construindo naquela época. Então, se há 30 anos atrás a discussão de raça, era uma nuvem, né? E aí a gente tem muitos autores que falam sobre isso. Hoje, o antirracismo, ele saiu dessa nuvem e se tornou... e aí é muito perigoso essa chave, né? De se tornar um slogan de marketing, ou seja, todo mundo é antirracista, né? E aí a gente trabalhar com antirracismo na pauta de publicidade,
E a nossa grande luta é qual é essa linha que transforma o antirracismo numa pauta de marketing e publicidade e esvaziado numa representatividade, que é importante eu colocar o Max e a Marcele aqui, mas as minhas ações e tudo que eu estou construindo, o antirracismo ele não aparece, né? Tipo, a gente olhar um pouco sobre a forma de construção. Então, o que os movimentos fizeram foram aproveitar essa exposição. E aí, mais uma vez, basicamente a lógica capitalista, hegemônica, que é você olhar para os Estados Unidos e a galera achar que a gente repete tudo que os Estados Unidos faz e que a morte do George Floyd nos mobilizou, e óbvio que nos mobiliza, mas não no sentido do George Floyd, porque a gente tem o George Floyd morrendo aqui a cada 23 minutos, mas é olhar para essa dinâmica de visibilidade, né, da pauta e começar a discutir dentro disso, aproveitar. E, mais uma vez, tecnologia social, a forma como a gente adapta isso e transforma, é olhar para isso e falar que, beleza, vocês estão falando de antirracismo, então vamos falar sobre a realidade brasileira, mas vamos falar a partir do que a gente já constrói há muito tempo. É olhar e falar do processo. Mais do que o final e a consequência, a gente chegar e falar somos antirracistas, é o processo. O que te leva a você ser. E aí a gente discute formulações de política pública e a gente discute temas que a sociedade brasileira ainda não está preparada para discutir, principalmente as pessoas que dominam os meios de comunicação, as pessoas que dominam basicamente todos os espaços de tomada de decisão. É falar de negro na política, é falar de todas as chaves que são chaves que a sociedade ainda não está preparada para ouvir. E aí, falando desse levante negro global, né, a gente escolhe, e aí falando da experiência do Rio de Janeiro, né, a forma por que a gente levou, o que nos fez ir para a rua, né, naquela semana. A gente teve, em maio, a gente teve uma semana aqui, e aí, eu tô falando muito do Rio, mas acho que é um debate super nacional aqui, muito colocado, porque o que acontece na periferia do Rio acontece aí no DF, acontece em vários outros lugares, e é importante a gente internacionalizar um pouco o debate sobre os países que têm diáspora negra e não como é que esses países... E aí não é uma coincidência essas populações majoritariamente vulneráveis socialmente, né? E que sofrem com a violência institucional serem negras e indígenas. Isso não é uma coincidência, isso é um processo histórico de colonização estrutural. Então, acho que a gente parte desse ponto. E o segundo, como eu estava falando sobre o que nos fez, assim, é porque o Rio de Janeiro sempre foi um laboratório global de militarização, investimento em segurança pública e principalmente para fora, né? Aqui parece que os governos colocam Ctrl-C, Ctrl-V nas piores políticas possíveis. Afinal, Bolsonaro é do Rio de Janeiro, a família Bolsonaro é do Rio de Janeiro, a gente tem uma trinca, governo, prefeitura, que é horrível, mas, enfim, politicamente falando, aqui sempre foi um espaço em que esses governos mais conservadores aplicavam uma política colada, né? Assim, eles pegavam uma política e aplicavam aqui de forma sem nenhum tipo de análise de diagnóstico, de adaptação, eles pegavam e colocavam aqui. E a gente vem de anos e anos de experiência das políticas mais repressivas possíveis em termos de segurança pública. E para a gente, toda a forma de mobilização, né, o estereótipo, estigmatização das favelas do Rio, né, como os espaços que você tem a figura do homem armado, né, e principalmente a lógica do combate do inimigo, a lógica da guerra às drogas, né, das polícias combaterem esse grande inimigo que é o inimigo invisível, que na verdade é a população negra. A gente sempre olhou para a oportunidade da gente, tudo que a gente fizer no Rio, seja de contra-ataque a esse avanço das políticas de repressão, a gente teria algum tipo de visibilidade. Então, a gente aproveitou o Globo News 24 horas falando de antirracismo, usando o caso do George Floyd. A gente olhou para as nossas lideranças nacionais, os coletivos de comunicação comunitária, a galera que sempre faz tudo, que estavam, né, em Fortaleza sofrendo cooperação policial no meio da pandemia, Manaus. A gente olhou e falou assim, cara, beleza, esse é o momento da gente aproveitar essa visibilidade e girar isso, começar a discutir o Brasil. Assim, não tem como a Globo News falar 24 horas dos Estados Unidos falando de violência policial e racismo. Não existe isso. Sendo que aqui, aí falando do Rio, a gente teve 1.810 pessoas assassinadas pela polícia no ano passado. São 1.810 pessoas assassinadas pela polícia e só até maio desse ano a gente tinha mais 400 pessoas. E as operações acontecendo no meio da pandemia. E aí a gente teve
como nós fizemos, né, os movimentos de favela e periferia, o movimento de mulheres negras, foram as pessoas, antes das ONGs, antes das universidades, antes do poder público, fomos nós que, bateu a pandemia, a gente saiu para a rua para atuar e cuidar das pessoas. No dia, a pandemia, a quarentena foi decretada no dia X, no dia seguinte, a gente estava na rua distribuindo alimentos, a gente estava na rua discutindo sobre, produzindo contra-narrativa e informação, que era importante as pessoas ficarem em casa. E aí, no meio dessas ações, a gente ainda tinha violência policial, as operações acontecendo, e algumas operações aconteceram no Rio de Janeiro, no meio da distribuição de cestas básicas. E isso fez com que a gente falasse, cara, a gente não quer morrer de fome, a pandemia está acelerando isso, a gente não quer morrer de Covid, a gente não quer morrer de tiro. Então, a única forma, a gente está fazendo o trabalho do Estado, a gente não pediu, por favor, a gente pode distribuir cesta básica, a gente foi lá e distribuiu. Se a gente esperasse a Secretaria de Assistência Social, muitas famílias estavam sem comer até agora. Então, a gente falou, precisamos atuar sobre isso, atuar sobre a fome, atuar sobre o Covid. Então, vamos atuar. E quando a violência policial foi também um grande marco desse período de pandemia, a gente falou, cara, a gente nem consegue, a gente não tem nem escolha. Se a gente escolhesse, a gente não estaria na rua. Porque a gente também volta para casa no final do dia, para nossa família. E aí, mas a gente teve que ir. E eu acho que, não sei quanto tempo eu tenho 2 minutos, mas para acelerar e finalizar... Tem 7 minutos ainda, Marcele. 7? 7 minutos ainda. 7, isso. Boa. Acho que nem vou falar 7 não, mas acho que para finalizar, né, um pouco sobre essa grande questão, né, o que a gente tem escolha, né? Por que a gente tem escolha? Muita gente tem escolha de ficar de quarentena, muita gente teve escolha, né, de não se arriscar, muita gente teve escolha de fazer home office ou não, mas grande parte da população, essa escolha ela não foi dada, nunca é dada. Então, mais uma vez, a gente volta a discutir sobre... A gente não discute pandemia a partir da pandemia, a gente discute pandemia a partir da construção histórica desse país e principalmente dos anos de exclusão que as nossas populações tiveram nos espaços de tomada de decisão, porque agora recaiu muito mais forte sobre nós, porque existe um porquê. E aí, para finalizar, porque da rua, né, a gente escolheu ir, apesar de tudo, a gente escolheu ir, a gente assumiu a responsabilidade. A gente recebeu muitas críticas de todos os lugares, e principalmente do campo da esquerda, porque já que Bolsonaro estava indo para a rua protestar aqui no DF, estava indo nas manifestações, a esquerda optou por não ir, fez um discurso de não vamos, porque a gente... e aí criou-se um maniqueísmo de somos melhores porque não estamos indo para a rua, mas enquanto isso a gente estava morrendo, assim, entendeu? E acho que superando uma discussão, porque não existe essa discussão maniqueísta, né, do porquê que a esquerda estava indo e a gente também se considera como esquerda, mas para nós, a gente olhou naquele momento e falou assim, cara, a gente está aqui discutindo o futuro, a gente está discutindo o momento pós-pandemia. O que a gente está fazendo é discutir as saídas, as alternativas. Essa janela histórica que abre é a janela que a nossa população, que está morrendo em grande parte, também está pensando em grande parte como a gente supera. Então, a gente passou esse período discutindo sobre como a gente avança para o período pós-pandemia, onde essas rachaduras da desigualdade, né, e principalmente as rachaduras que ficaram expostas agora, elas podem ser superadas. E superadas a partir do nosso protagonismo, da nossa expertise e principalmente da nossa produção de política. A gente faz política, né? E acho que também a palavra política também ficou muito tempo sendo dominada por uma classe branca, masculina, que acessou a universidade, que agora quando a gente acessa a universidade, a gente começa a produzir teoria, começa a produzir epistemologia, e agora a gente está falando assim que existe, que a periferia ela sempre teve conhecimento, e eu acho que não existe aprendizado na pandemia. Muita gente fala, qual é o aprendizado? Acho que não existe aprendizado na pandemia. A gente está fazendo o que a gente sempre fez, só que agora outras pessoas estão descobrindo. E aí a gente tem que, acho que, girar essa lógica. E só para encerrar mesmo, né, os desafios de ir para a rua foi o desafio de
tentar convencer as pessoas externamente de que a nossa vida importa. Por isso que a gente estava indo para a pandemia. Porque a gente vai para a pandemia com um cartaz chamado Vidas Negras Importam. E isso é muito... Se a gente... A gente precisou arriscar nossa vida para romper uma barreira para que as pessoas enxerguem isso como válido e muitas pessoas batendo a mão no ombro e legitimando, falando que vocês estão indo na rua, etc. A gente foi pela nossa vida, assim, né? A gente foi para sobreviver, a gente continua fazendo, né? Tipo, o maior desafio de ir para manifestação é se manter vivo, é uma coisa que a gente vem fazendo secularmente no Brasil, é uma coisa que a gente espera que nesse momento as pessoas consigam dar mais valor, né? Porque a vida de quem nasce na periferia e favela no Brasil, a nossa expectativa de vida é outra. E só encerrando e deixando isso, assim, ainda bem que a gente está aqui com vários estudantes de ciência política, porque é muito importante a gente ampliar a nossa perspectiva sobre a análise da formulação de agenda pública no Brasil e esse campo, porque se a gente excluir a periferia das discussões, a gente vai repetir os padrões e principalmente as coisas que secularmente não deram certo. A gente vai continuar repetindo os erros e a periferia está aí para dizer que a gente tem lugar, a gente tem espaço, a gente tem voz e a gente continua produzindo e agindo como sempre fizemos. E acho que é isso. Perfeito, Marcele. Muito obrigado pela sua fala. Olha, enfim, são tantas questões que suscita que certamente a gente não vai conseguir esgotar aqui. Enfim, eu vou passar a palavra para o Max, então, né, combinando aí, de acordo com o que foi combinado previamente. Max, mesma coisa, tá? Você tem 20 a 25 minutos de fala, eu te aviso quando tiver uns 20 mais ou menos, aí depois, né, na sequência, eu coloco algumas questões para vocês, tá bom? Fica à vontade aí, Max. Obrigado mais uma vez. Professor Thiago, obrigado mais uma vez. Sabe que eu sempre estou à sua disposição, gosto de estar aqui, gosto muito do programa, do IPOL, enfim. Então, você sabe que sempre que você precisar, nós estamos aqui debatendo. Saudar minha amiga, minha companheira Marcela, que a gente se tromba historicamente nessas lutas, não é de agora. Mas eu quero fazer uma pegadinha com a turma, que se todo mundo estiver ouvindo aí, vai mandando pelo menos um okzinho, um oi aqui no chat, para a gente saber se está todo mundo ativo. Porque, na verdade, tudo que a Marcela pontuou, professor, acho que a gente poderia passar mais para as dúvidas, as perguntas, porque é basicamente a mesma linha de tese, a mesma linha de pensamento, né? E aí, eu só complementando então e chamando a turma para o debate, ainda mais essa turma qualificada do ponto de vista da reflexão e do olhar, é que fazer as manifestações e os protestos em meio à pandemia, o que mais me chamou a atenção é que o debate ele não ficou em torno se a gente poderia estar na rua ou não, na minha perspectiva. Isso soou como o primeiro momento. As pessoas dizem assim, não é o melhor momento de ir para a rua e tal. Mas será que era isso? Ou será que era a pauta que a gente estava colocando como narrativa central que estava provocando as pessoas a achar que isso não é? E olha que teve muitos irmãos e irmãs nossos que fizeram vídeo, inclusive, dizendo que, olha, não vão, isso pode ser um momento dele endurecer, enfim, eu não vivo de chantagem. Se o cara tem predisposição para endurecimento, ele vai endurecer em qualquer momento, eu indo para a rua ou não indo para a rua. O debate é que a periferia, em nenhum momento desde o início da pandemia, ela ficou em casa. Então não tem essa possibilidade de dizer por que agora eu vou para a rua, sendo que ela não ficou em casa. E aí eu preciso determinar duas linhas centrais, assim, que a gente parte dessa leitura. Primeiro, a periferia está na frente da linha dos chamados serviços essenciais. Então, tudo que esteve sempre aberto na pandemia, a periferia que fez ele funcionar. Que estava dirigindo um ônibus, estava como cobrador, estava na limpeza urbana, atendendo na farmácia, atendendo no mercado, ou seja, ela continuou mantendo a vida ativa. Ela não teve, inclusive, com todo o respeito que eu sei que essa palavra pode gerar nesse momento complexo, mas ela não teve o privilégio de ficar em casa. Né? E nós que estamos em casa, eu estou 2 semanas em casa, eu falo, eu tenho o privilégio de ter uma equipe que revezamos e falou, vou ficar 2 semanas em casa, tá todo mundo esgotado, vocês ficam essas 2 semanas entregando cesta na atividade na rua, depois a gente vai revezar. E o outro lado é que, pela lógica da informalidade do desemprego, a outra parte não teve apoio e suporte suficiente do Estado para poder também ficar em casa, ela teve que sair correndo atrás da renda. Então a periferia sempre se expôs, ela sempre esteve na rua, e como a Marcela bem pontuou, ela sempre esteve na rua e morrendo. Né? Porque
diante da pandemia, não estava subindo cesta básica, a não ser o movimento de solidariedade dos movimentos, não estava subindo acesso à saúde, que não é de agora, não estava subindo saneamento básico, que também que não é de agora, a única coisa que o Estado sempre mandou foi a polícia, e você vê lá no estado do Rio de Janeiro, a mãe, todo mundo em quarentena, debatendo essa coisa de ficar em casa ou não, você tem a polícia invadindo a sua casa, dando tiro nas costas do seu filho. Então, essa perversidade foi a perversidade não só por George Floyd nos Estados Unidos, como a Marcela bem pontuou, e ela tem razão quando a gente pontua a CNN Brasil, pontua a Globo News, é que parece que a narrativa racista, opressora da polícia e do Estado, ela só está fora do Brasil. Né? A gente tem uma das polícias que mais mata no mundo. Né? Então, os nossos estopins aqui são diários. Né? Quem tem a oportunidade de um dia quiser fazer um laboratório, vamos lá para a Maré. A Marcela sabe, eu já fiquei 5 dias morando na Maré, no bairro da Nova Holanda. E você é frequente, infelizmente é uma frequência, você vê a comunidade descendo para fechar a Avenida Brasil, fechar a rua em protesto porque morreu mais um. Então, as nossas manifestações, elas acontecem permanentemente. O problema é que nós temos uma sociedade de uma elite que normalizou isso, porque, veja bem, qualquer um dos nossos jovens negros que morreram por uma ação violenta do Estado tivesse uma passagem policial, ele já tinha justificado a sua morte. Era tipo, morreu, mereceu morrer mesmo. Né? Ou seja, essa é outra perversidade que está por trás disso. Então, quando a gente colocou no parâmetro o debate de fazer manifestação, é que não tinha outra saída para nós. Né? Nós já estávamos na rua, nós já estávamos aglomerando nas paradas de ônibus e dentro dos ônibus, nós já estávamos sendo expostos, e naquele momento, a centralidade do debate da Vidas Negras Importam é que, para mim, colocou mais em evidência o choque da importância. Óbvio que a gente não continuou os grandes atos após aqueles finais de semana, nacionalizado, né? Você tem outras formas hoje acontecendo de manifestações, que são aquelas manifestações simbólicas, de presença, né? Você tem ali aqui em Brasília o grupo de enfermeiros que se encontram e soltam balões, os artistas. Você tem esses tipos de manifestações mais pequenas, mas também simbólicas do ponto de vista. Só que os atos, professor, quando a gente organizou, e eu lembro que eu fui acusado, inclusive aqui, não sei se você acompanhou a treta que aconteceu aqui em Brasília, ou quem acompanha a rede social vê, a galera chamando a gente de hipócrita, porque a gente estava batendo, que os Bolsonaro estavam fazendo manifestação, e agora a gente estava resolvendo fazer também, só que as pessoas não fazem a leitura política dos momentos. Bem, eu não estava indo fazer uma manifestação dizendo que isso aqui era uma gripezinha, dizendo que ninguém precisava usar máscara, dizendo que, olha, nós temos que voltar à vida normal. Nós fizemos uma manifestação nacional e participamos coletivamente de uma manifestação nacional, pontuando primeiro o direito à democracia, pontuando que as nossas vidas importam sim, que nós estamos morrendo e precisava alertar isso, e que todos aqueles que fossem à rua mantessem o máximo de distanciamento e o uso de máscara. A gente não foi em nenhum momento irresponsável com esse processo da manifestação. E respeitamos, inclusive, os companheiros e amigos nossos que foram contrários. Aí a contradição entre nós a gente debate em outro momento, debate em outro fórum, né? E respeitamos todo mundo. Inclusive falamos, olha, se você tem predisposição, se você tem grupo de risco em casa, não venha para a manifestação, não saia. Mas se você está na disposição, irmão, vem com o seu cartaz, vem com o seu punho fechado e vem ocupar. Então, nós não podemos mais aceitar tudo com base na narrativa deles. Acho que a Marcela pontuou isso muito bem. Há uma narrativa nossa presente, e é uma narrativa nossa presente que a gente precisa fazer se valer. Então, se a Globo News e a CNN não estão dando voz a nós, que passamos então a valorizar os nossos canais. Alma Preta, Mídia Ninja, você tem vários outros, o Papo Reto, o próprio Voz da Comunidade, no caso do São Paulo, né? Alma Preta São Paulo, o caso do Rio, Voz da Comunidade e o Papo Reto. Mas é difícil você mobilizar as pessoas, é difícil você engajar as pessoas diante de um cenário que você tem amplas contradições. O que acontece, e o que eu penso que esse país ainda não pegou fogo, eu acho que o problema é esse. O problema não é você ver todo dia mais um policial pisando na cabeça de uma mulher preta. Sabe? Isso, infelizmente, nem nos provoca mais nada, porque pareceu que está virando normal, normalizou. Nosso problema é porque esse país não está pegando fogo ainda e nós não estamos derrubando as estátuas desses heróis brancos que fizeram o processo escravocato, e a gente continua ainda dando o nome desses caras para nossas ruas. Eu acho que o Brasil precisa rediscutir tudo isso. E rediscutir tudo isso vai ter que mexer com um monte de coisa, inclusive de sensibilidades e privilégios nossos, né? Seja ele qual for.
Então, as manifestações foram importantes porque pautaram. E aí vem uma outra coisa muito interessante. A Marcela falou até da questão da esquerda. Você vê como é que é. Por que a esquerda, parte da esquerda, eu sou de esquerda, quem não sabe, eu sou filiado do PSOL. Meu pensamento é de esquerda, progressista. E eu acompanhei durante o debate da manifestação alguns grupos progressistas do nosso campo dizendo que a gente não tinha que fazer manifestação ou querendo dizer que a manifestação poderia decorrer na tese do que foi junho de 2013, certo? Pois bem, acho que junho de 2013 é uma coisa que a gente vai ficar remoendo historicamente como uma fase importante do Brasil. Mas por que junho de 2013 sempre provoca medo para os agrupamentos institucionalizados desse campo progressista? É porque eles ainda não assumiram que ainda continuam não fazendo o exercício do que ausentou eles em 2013, que é ocupar a base, que é estar com a gente na base, que é estar ocupando todo dia a rua. Então, veja bem, na primeira manifestação, no dia 7, quem acompanhou, você vai ver que você não teve a amplitude partidária dentro dos movimentos. Apesar, inclusive, dos movimentos querer levantar apenas a bandeira do Vidas Negras Importam, mas não refratou em nenhum momento partido. Só que depois os partidos organizaram outras manifestações e colocou apenas fora Bolsonaro. Ora, então quer dizer que só vale o que vocês mobilizam, o que a gente mobiliza não vale? E olha que eu sou um cara de campo de partido. Ou melhor, por que vocês só querem priorizar o fora Bolsonaro? Porque democracia sem ser antirracista, para nós também não serve. Uma democracia pautada na burguesia, para nós não serve. Para nós é uma democracia pautada no poder popular. Essa é a que a gente está defendendo. Inclusive, a pandemia está revelando absolutamente que a tese neoliberal não tem saída para essa crise. Não tem. Eu estava vendo, eu tinha lido já um capítulo da tese do Blanco Milovic, né? Se eu não me engano, o nome dele, que até estava no Roda Viva na segunda, falando que o capitalismo deu certo, na perspectiva de toda a fragilização, né? Do capitalismo político, do capitalismo neoliberal meritocrático. Capitalismo político da China, que o Estado controla e tal, e esse possível capitalismo meritocrático liberal, onde tem a tal da iniciativa privada. Bem, o que seria nós sem o SUS hoje, mesmo com todo problema e completude? Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? O que seria nós hoje se todos os nossos serviços de água fossem privatizados? Nosso serviço de luz, de energia, que são ferramentas intrínsecas e cruciais para o processo de soberania popular, se elas estivessem na mão da iniciativa privada, né? Aconteceria o que eu estava falando para vocês da nossa live começar. As pessoas expulsando a galera que paga aluguel na quebrada, que não está conseguindo pagar aluguel na quebrada, né? Ou seja, essa sensibilidade liberal não tem compromisso com a vida das pessoas, tem compromisso com o lucro. Olha o que o governador Ibanez está fazendo. Fechando apenas aqui, Marcelo, só para você entender, é como se o governador Whitson tivesse fechado apenas a Maré, com lockdown só na Maré, mas todo o Rio de Janeiro tivesse com possibilidade de estar aberto. É isso que o governador fez no Distrito Federal. Ele fechou uma cidade e não entende o que é uma conurbação urbana, né? Não entende que o nosso fluxo periférico é centro e cidade dormitório. Então, fazer o desafio de fazer mobilização nesse momento da pandemia é disputar a narrativa. Eu acho que não é nem se a gente vai estar aglomerando ou se a gente vai estar na rua, não. É qual a narrativa que a gente quer colocar em voga nesse momento, né? E aí a Marcela bem pontuou, para a gente cair para o debate, é que é isso. A narrativa que está dada é que nós cansamos de tomar tiro, é que nós cansamos de estar sempre no final da fila, que nós cansamos de estar na linha burocrática para conseguir dos R$600 para tentar sobreviver, e, na verdade, uns R$600 que acaba voltando para o próprio Estado, porque a maioria paga para pagar imposto novamente, que é água, luz, né? Ou seja, não é uma coisa para o cara, tô com 600 conto, como eu vi a galera dizer, a galera vai dar R$600, a galera vai sair bebendo por aí, que seja, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Mas não é isso na prática da realidade periférica. As pessoas têm R$600 para poder a gente usufruir das ferramentas todas, né? E sobreviver, que é o pagar aluguel, pagar as contas no processo. Então, turma, professor Thiago, e quem está nos acompanhando via Facebook, talvez não tenhamos a curto prazo. Hoje em Brasília está tendo uma manifestação em Taguatinga, está meio esvaziada, porque está nesse momento, né? Pô, tudo muito tenso. Talvez, eu acho que a gente não consiga ainda lotar as ruas para esse mês de julho, mas eu não tenho dúvida nenhuma que até setembro nós não vamos aguentar. Nós vamos voltar em peso para as ruas, mas vamos voltar para uma outra perspectiva. Qual é a perspectiva? É que a necropolítica conduziu
né, uma exposição em massa e que nós novamente vamos continuar sendo o maior número de mortes nesse país. Se a gente já estava sendo pela violência letal, agora vamos ser pela Covid. E não é porque o povo está na rua fazendo festa, é pelas relações estruturais, históricas do território, como o Marcelo já pontuou aqui, nós estamos pontuando aqui. Então, possivelmente, eu estou enxergando que no final de agosto para setembro vai começar uma inclusão popular nas ruas, porque já que está todo mundo indo trabalhar, já que estão querendo abrir tudo, e você não garante leito no hospital, e a gente tem 1.000 pessoas morrendo por dia, professor, turma, me desculpa, a gente está morrendo 1.000 pessoas por dia, a gente não tem nenhum motivo de sentar no boteco. Eu não sei o que esse povo está fazendo em bar, cara. Está comemorando o quê? Pô, vocês estão confraternizando que vida? Pô, se for só de vocês, é um baita do egoísmo, cara. Brasília vai bater 1.000 mortes agora. Estamos morrendo 30 pessoas na capital do país por dia e a galera tá voltando boteco, brindando. Porra, se ninguém se emociona, se ninguém fica puto com isso, é uma baita de insensibilidade, cara. Sabe, não dá para permitir esse tipo de modelo político desse país que minimiza as vidas. E detalhe, minimiza as vidas periféricas, porque quando a pandemia no Distrito Federal estava concentrada na elite, foi chamado de pandemia e fecharam tudo. Quando agora nós temos uma massa periférica se contaminando e morrendo, o cara vem chamar de gripe. Então, que ele seja responsabilidade por cada morte. Nós estamos aqui acompanhando os hospitais, nós estamos aqui, quem acompanha sabe, nós estamos entrando com várias medidas junto ao GDF, junto ao Ministério Público, junto à Defensoria Pública, junto à Justiça, porque nós não estamos querendo aqui, para encerrar, gente, sacrificar o empresariado. Me desculpe, isso é papel também do Estado. O BRB, que é o Banco de Brasília, poderia estar dando linha de crédito para socorrer o pequeno e o médio empregador, trabalhador. Ele resolveu dar 240 milhões para o Flamengo. Viu, Marcelo? Com todo respeito ao Flamengo. Mas nesse momento de pandemia, um banco estatal tinha que priorizar aqueles que vão garantir emprego e renda no futuro. Sabe? Então não adianta a gente jogar nas costas da pessoa a culpabilização do indivíduo pelo problema. E não vai ter outra saída se a gente não for para a rua. Porque se a gente não for para a rua, não adianta ninguém falar assim, mas se você for para a rua, você vai se expor. Vem cá, eu estou me expondo todo dia. Nosso povo está morrendo todo dia. Talvez ir para a rua é a possibilidade da gente ainda sobreviver. Porque é para a gente mostrar que todo esse esculacho econômico que está aí não vem de agora, vem desse modelo neoliberal proposto de fragilização, também que não vem de agora, vem dos últimos 4 anos, né? Não sei quanto tempo eu tenho ainda, professor, mas eu queria só encerrar com isso, para mostrar... 10 minutos, Max. 10 minutos. Tem quanto? 10. Ainda falta 10. mais? Tem tempo ainda. Falta mais 10? Falta mais 10. Vou encerrar para o debate, 10. Que eu quero ver a galera. Né? Mas assim, é para dizer para as pessoas por que eu estou achando que em setembro vai incluir uma inclusão social, uma implosão, insurreição popular de manifestação. E espero que eu esteja errado. Eu espero que os números caiam, eu espero que a taxa de mortalidade caia, eu torço para as nossas projeções aqui no nosso quadrinho, com os nossos amigos aqui que fazem projeções de infectologia e tudo, estejam errados. Mas o que nós temos que nivelar aqui agora para vocês? É que foi lá no congelamento do teto dos gastos, turma, que nós tiramos 19 bilhões da saúde. Foi lá na reforma trabalhista do Temer, assinada pelo Bolsonaro, que a gente precarizou um monte de trabalhador agora na ponta. Foi lá na discussão da reforma da Previdência. Olha só, os caras teve a cara de pau de propor cortar o BPC, que é o benefício de prestação continuada da melhor idade, ali dos idosos que não conseguiram se aposentar e tem um socorro financeiro. Imagina o que seria hoje o Brasil sem essa massa ativa, que muitas das rendas da família dependem desse BPC. Sem esse BPC, nós teríamos mais pessoas fragilizadas na ponta. Então, gente, esse modelo político e econômico, para mim, não deu certo. Não deu certo. Não é de agora que nós estamos pedindo 600 reais, nós estamos pedindo renda mínima universal há muito tempo. Então, já que a rua é o único espaço que a gente consegue ter voz, força, inclusão e participação e poder de mobilização das pessoas, então que a gente não abra mão dela também. Mesmo diante de todo o risco, nós não vamos abrir mão da possibilidade de estarmos nas ruas.
porque é ela que vai dar a mínima condição da gente reverter todo esse quadro e também da gente conseguir reverter todo esse cenário para que a gente não morra mais. Não faz mais nenhum sentido bancar essa força bélica do Estado contra nós, não faz. Não sei de onde a gente ainda insiste em mandar dinheiro para esse modelo de Estado penal. E eu falo que é Estado penal, porque o Marcelo mora no Rio, sabe, não sobe nada nas periferias e nas favelas do Rio de Janeiro, a não ser a polícia, é Estado penal. Ou quando sobe, é com a justificativa de que aquilo vai reduzir violência. É outra lógica do Estado penal e não a lógica do Estado de Direito, que é aquele benefício, uma quadra de esporte, um ponto de cultura, uma escola, é porque é direito da população ter acesso ao desporto, ao lazer, à cultura e à educação, sabe? Vem sempre com o argumento de que vai resolver algum problema nosso e nunca porque é uma ausência deles do cenário político que foi desenvolvido. Então, isso fica para o debate. Não tenho total tranquilidade para dizer que ir para a manifestação nesse momento ou fazer uma manifestação nesse momento seja fácil, mas é o que tem para hoje, né? É o que a gente tem para poder conduzir. E que a gente consiga acumular força, consiga acumular narrativas e consiga reverter esse quadro tão logo, porque ninguém aguenta mais, né? Nem nós, nem ninguém aguenta mais esse cenário. Não podemos deixar que a necropolítica paute, então, a nossa agenda. Então, não vou deixar que esses caras que digam se eu tenho que ir para a rua ou não, porque eles vão endurecer. Para mim, já estão endurecendo desde sempre. Para mim, já estão endurecendo desde do princípio que cria uma lei antiterrorista e que classifica o movimento popular como terrorista, sabe? Isso, para mim, desde já estão endurecendo. Então, eu não vou ficar esperando alguém bater na minha porta dizendo que vai me levar. Então, vamos lutar, né? E vamos lutar com a disposição que a gente tem. Obrigado. Perfeito, Max. Muito obrigado. Parabéns mesmo. Enfim, parabéns mesmo pela sua fala também. Gente, eu esqueci de falar um detalhe quando eu passei a palavra depois para o Max. O professor Carlos Machado pediu para avisar que a gente teve um problema com a transmissão do Facebook, tá? Não está rolando a transmissão ao vivo no Facebook. Infelizmente, né, teve esse problema, mas o vídeo vai ficar gravado, né? Enfim, a gente vai disponibilizar depois, tanto nessa página do Face quanto no nosso canal aqui da pós-graduação do Instituto de Ciência Política, tá? Infelizmente não está rolando a gravação por um problema técnico, infelizmente mesmo, porque, enfim, uma pena que a maioria das pessoas não está podendo acompanhar ao vivo aqui, mas felizmente, né, vai ficar gravado e isso vai ser muito importante porque esse debate é fundamental. Bom, eu vou tentar aqui, queria também, né, falar, né, convidar vocês aí, gente, público aqui que está com a gente na sala, para fazer as perguntas aí, mandar as perguntas para o professor Carlos Machado no chat dele, tá? Reforçando aí o pedido, são várias questões que a Marcelo e o Max colocaram, e eu vou tentar aqui fazer uma fala, eu não vou me estender muito, tá? Não quero... Eu vou puxar alguns pontos do que vocês falaram, né? Porque eu acho que as questões que vocês colocaram são muito, muito centrais para a gente pensar o contexto que a gente está, enfim, esse contexto de não só tendo que enfrentar a pandemia, mas tendo que enfrentar a necropolítica também, né? Tendo que enfrentar uma política que, assim, eu tenho batido nessa tecla, né? Muita gente diz o seguinte: o governo Bolsonaro não tem um projeto, né? Enfim, o governo Bolsonaro tem um projeto, é um projeto de extermínio. O governo Bolsonaro tem um projeto de extermínio, isso está muito evidente. Isso está muito evidente desde antes dele ser candidato, isso está muito evidente desde a candidatura, isso está cada vez mais evidente depois que ele assumiu a faixa presidencial, né? Então, essas questões que vocês colocaram, para mim, elas são de fato as questões centrais que tem que motivar a gente a fazer o debate, né? E qualquer leitura de conjuntura hoje, tá? Então, assim, para eu não fazer uma fala longa, eu escolhi, eu pensei alguns pontos aqui que vocês colocaram, vou fazer alguns comentários em cima e gostaria muito, né, de ouvir, né, o retorno de vocês, né, Marcelo e Max, depois dessa minha exposição também, tá? Primeiro, eu tenho batido nessa tecla desde pelo menos no final do ano passado, né, quando o pessoal me convida para fazer uma fala aqui, uma fala ali, né, uma análise de conjuntura e tal. Porque a questão é a seguinte: eu tenho sentido isso nos espaços em que eu frequento, nos espaços em que eu participo de debates, né? E isso para mim ficou muito evidente ainda nas manifestações, né, do dia 7 de junho, isso para mim ficou muito evidente nessa onda global de protestos antirracistas, né? E o que eu estou falando aqui eu não acho que é uma coisa que vale apenas para o caso do Brasil, tá? Mas o que eu entendo, a leitura da conjuntura que eu tenho hoje é de que
o protagonismo da luta social hoje, e eu não, de novo, eu não estou falando só do Brasil, tá? Estou falando de um contexto global. O protagonismo da luta social, ele é centrado no ativismo feminino, negro, periférico e LGBT. Tá? Vocês dois comentaram isso nas falas de vocês. Foram esses grupos que desde sempre estiveram na linha de frente do combate à pandemia, providenciando, né, alimentação, providenciando kit higiene para as pessoas. Ou seja, a Marcela até falou isso, né? A gente não é Estado, mas a gente está substituindo o Estado. Né? A gente tem que entender que não fosse a atuação dos movimentos e dos coletivos, para nós, que somos aqui uma sala, né, virtual formada por pessoas, professores, estudantes de ciência política, a gente tem que entender, porque a gente da ciência política é muito preocupado com o Estado, né? Pensar o Estado, a política pública e tal. Pois é. Só que a gente tem que entender que a gente tem que sair um pouco, abrir um pouco essa caixa de pensar as instituições e entender que nesse país os movimentos, os coletivos populares desempenham um papel tão importante, mas tão importante que eles agem substituindo o Estado. Né? Ou seja, que se não fosse o que vocês estivessem fazendo hoje, certamente essa taxa de mortalidade seria muito maior. Né? Certamente teria muito mais pessoas na rua, certamente teriam muito mais pessoas sendo despejadas de suas casas e por aí vai. Então, a gente tem que entender que esse protagonismo hoje, né, o protagonismo, isso também foi uma coisa que apareceu na fala de vocês dois, o protagonismo da luta social hoje não é, como gostam de dizer os nossos alunos aqui dos nossos coletivos antirracistas, não é da esquerda branca, não é a esquerda branca que está na linha de frente, não é a esquerda branca que está lá na periferia dialogando com as bases, não é a esquerda branca que está nas ruas, né? Enfim, e eu tenho insistido nesse ponto que eu acho que daqui a uns 20 anos a gente vai olhar e falar assim, cara, o legado da Marielle Franco, ele se tornou tão ou mais importante para esse campo progressista e democrático do que o próprio legado do Lula, do que o próprio Lula, né? Enfim, com todo o respeito e admiração que eu tenho ao ex-presidente Lula, mas eu acho que a gente está caminhando para uma direção no qual a gente vai olhar e falar, o legado da Marielle é o maior símbolo hoje da luta social. Né? E isso é resultado de vários fatores, mas eu entendo que ele é fundamentalmente um resultado do protagonismo que os coletivos periféricos antirracistas têm desempenhado nessa conjuntura recente. Né? E aí, eu acho que, enfim, também uma outra questão, e aí eu reitero um outro ponto também que o Max principalmente tocou, que é a questão dos nossos privilégios. Né? O Max falou, pô, até peço desculpa aqui se incomodar alguém. Cara, o Max tem total razão em falar dos nossos privilégios, né? Enfim, total razão. Eu sou uma pessoa que em nenhum momento eu precisei sair de casa para trabalhar. Eu trabalho, faço home office, porque eu sou um professor universitário, né? Tenho consciência dos meus privilégios. E a grande maioria das pessoas que estão aqui nessa sala, né? Nessa sala virtual também tem os privilégios muito parecidos comigo. E o que, na verdade, só faz a gente lembrar o seguinte, a gente fala de democracia, democracia, tal, teve um golpe em 2016. Eu também acho que teve um golpe em 2016. Aliás, eu acho que a gente tem um golpe em curso. Eu nem acho que teve um golpe em 2016. Eu acho que a gente está vivendo um golpe de Estado. Tá? Eu acho que a gente ainda está no processo de um golpe de Estado. A gente não se encerrou. Esse golpe não se encerrou. Ele pode até ter começado lá com a destituição da Dilma, mas ele ainda não se encerrou. Tá? Só que tem um detalhe. A gente fala de democracia e de golpe, só que para a periferia, o estado de exceção sempre foi permanente. O estado de exceção para a periferia nunca foi uma coisa... O estado de exceção sempre foi a realidade da periferia. Essa que é a grande questão. A democracia... Imagina chegar para a família do João Pedro, para a família da Ágata, para a família do Amarildo e falar assim, poxa, vamos defender as instituições democráticas? Né? Quais instituições democráticas? Espera aí, né? Isso é muito complicado. Então, de novo, né? A esquerda institucional, enquanto ela não entender isso, enquanto ela não compreender essa questão, essa dita esquerda hegemônica, né, vamos dizer assim, no campo institucional, e aqui, claro, está muito evidente que eu estou me referindo sobretudo ao Partido dos Trabalhadores, enquanto o Partido dos Trabalhadores não tiver essa compreensão, vai continuar não conseguindo dialogar com as bases, vai continuar não entendendo por que perdeu a eleição de 2018. Né? Vai continuar não entendendo por que o bolsonarismo cresceu tanto no tecido social sem a gente perceber que isso estava acontecendo. Né? Então, eu acho que partindo dessas questões aqui, dessas duas questões iniciais que eu coloquei, o legado da Marielle, né, da importância, do protagonismo que esse ativismo negro, periférico, feminino e LGBT tem hoje, e também da questão de que o estado de exceção na periferia é permanente,
né? Eu queria chamar a atenção aqui para o ponto que vocês colocaram também. Eu acho que, como vocês falaram, né? Vários companheiros, vocês levaram porrada de tudo que é lado mesmo, né? A Marcele, eu não conhecia a Marcele, eu só tive contato com a Marcele quando eu fui organizar a mesa, né? Foi a Tainá de Paulo, inclusive, Marcele, né? Que me passou o seu contato, acho que eu cheguei a comentar isso com você na época. Ela falou, fala com essa mina aqui, essa mina é foda, tal. Ela, pô, tá um papel fenomenal que ela tá desempenhando. Mas eu tava vendo o Max levando porrada de tudo que é lado aqui no DF. Só que tem um detalhe, né? Gente, eu não sei se alguém já pensou nisso, mas dizer que os coletivos, né? Aqui personificados na pessoa da Marcele e do Max, que foram para as ruas para fazer as manifestações em prol da democracia, contra o racismo, pela vida e tudo mais, dizer que estavam sendo hipócritas, porque acusava, né, falava assim, vocês estão sendo hipócritas porque vocês pregam distanciamento físico, mas criticam os bolsonaristas por estarem na rua, mas agora vocês vão fazer o mesmo. Gente, pelo amor de Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como foi descrito e explicado desde o começo, eu sempre vi, o Max todo dia postava isso. Mano, se você é do grupo se você tá no grupo de risco, ou se você mora com alguém no grupo de risco, fica em casa, cara, fica em casa. A gente não quer que você vá. Se você estiver disposto a ir, a se expor, beleza, mas se você tem que pensar em pessoas que estão no mesmo teto que você, não faça isso, fica em casa. E outra, se você for, vamos lá, bora distribuir álcool em gel, a gente vai distribuir álcool, leva a tua máscara, vamos manter o distanciamento. Gente, não há a menor possibilidade de comparar o que foram as manifestações antirracistas e antifascistas. Não há a menor possibilidade de comparar essas manifestações com as manifestações bolsonaristas que aconteciam todo domingo aqui no STF, pregando o fechamento do STF do Congresso. Não há a menor possibilidade de comparação, não dá para acusar. Veja bem, imagina para o cara, para a pessoa, para o Max, para a Marcele e para milhares de outros ativistas aí das periferias, ouvir um cara da esquerda lá no Congresso falar que eles estão sendo hipócritas. Enfim, falou, não, vocês estão sendo hipócritas, porque onde já se viu, a gente está pregando, a gente está batendo no Bolsonaro. E aí tem um detalhe, eu acho que é justamente esse o ponto, né? Porque aí que tá. Essas manifestações, né? Eu acho que vocês dois falaram isso muito bem, se as pessoas pudessem escolher, claro que todo mundo ia ficar em casa. Lógico que todo mundo ia ficar em casa. Só que o problema, como o Max, eu vi os vídeos, né, Max, de quando você estava lá na Biblioteca Nacional no dia 7 de junho, eu vi os vídeos que o pessoal mandou lá no grupo do BR Cidades e tal. O ponto é esse, falar, amigão, a periferia nunca esteve em casa. Nós estamos na rua todo dia pegando o ônibus, ou como se costuma dizer aqui, né, Max, pegando o baú. Né? A gente está todo dia dentro do baú, indo trabalhar, levando comida para vocês, né? Levando remédio, trabalhando na farmácia, trabalhando no supermercado. A periferia nunca pôde ficar em casa. A periferia nunca pôde ficar em casa. Então, assim, eu acho que se a gente não entende, o ponto é, quando houve, né, essa convocatória para as manifestações e teve toda aquela polêmica lá, eu vou relembrar aqui principalmente dois casos, né? Foi o Piero Lerner, que é um antropólogo, e, meu Deus, me fugiu o nome do outro antropólogo lá. Carlos, se você puder me ajuda a me lembrar lá, que fez aquela análise, o cara que é especialista, o Luiz Eduardo Soares, que é especialista nas polícias, né? Dizendo que não era para ir para a rua, porque não sei o quê, porque a turba bolsonarista estava atenta, que ela ia provocar tumulto, ia provocar um golpe. Bom, gente, então, assim, vamos lá, né? Vamos lá. Pelo menos, vamos lá. Tudo bem, os caras são especialistas e são dois baitas intelectuais, eles têm um grande respeito meu. Mas, aparentemente, assim, o argumento deles é que era assim, se vocês forem para a rua domingo, na segunda-feira vai ter um golpe. Bom, isso aí eles erraram. Erraram. Né? Então, assim, vamos entender que a análise correta nem sempre vem da academia. A análise correta nem sempre vem de dentro da universidade. Né? Como a Marcele falou, a periferia hoje produz conhecimento, produz teoria, produz epistemologia, né? E está aí questionando os alicerces do pensamento, inclusive do pensamento que continua pautando a nossa produção intelectual aqui dentro. Né? E o que aconteceu nesses episódios mostra que nem sempre os acadêmicos estão certos. Tá? Em segundo lugar, eu acho que em parte, eu não estou dizendo que isso explica tudo, mas em parte, tá? A análise, essa linha de análise que, olha, se vocês forem para a rua, vocês vão provocar a onça, vai cutucar a onça com vara curta e vai ter um golpe, né? E aí, assim, é isso. Em parte, essa análise, ela vem de uma posição social que é privilegiada, né? Que pode fazer essa análise do seu computador e do seu notebook, do seu celular, do seu smartphone dentro de casa.
Porque a questão é justamente essa. Quando você... O meu ponto, né, quando foram colocadas aquelas manifestações, e só para deixar muito claro, tá? Porque eu não sou demagogo. Eu não fui nas manifestações. Eu tenho um filho, o Max sabe disso, a gente é bastante próximo. Eu tenho um filho de 1 ano de idade, eu não tenho família em Brasília. Né? Eu não fui, eu optei por não ir. Eu optei por, vamos dizer, fazer as manifestações pelas redes, né? Fazer os panelaços quando eram convocados. Eu não vou ficar fazendo demagogia. Eu não fui nas manifestações. Só que eu, a todo momento, tentei convencer os companheiros e as companheiras que estavam condenando as manifestações a não condenar quem estava organizando as manifestações. Porque é justamente isso. O meu ponto é, o neoliberalismo está fazendo uma grande parte da população entender que elas não têm mais nada a perder. Absolutamente nada. Então, a questão, primeiro que não é uma... eu vou para a manifestação, eu vou me expor, porque o trabalhador da periferia já estava se expondo todos os dias. A gente sabe que na área da saúde, grande parte dos trabalhadores da área da saúde são mulheres. Né? As trabalhadoras da periferia também estão se expondo todos os dias. Então, a questão não é se expor, ir na manifestação e tomar os cuidados que as pessoas estavam tomando, que vocês organizaram a manifestação justamente nesses moldes, é muito mais seguro do que, dependendo, pegar um ônibus e ir trabalhar em determinados lugares para as pessoas da periferia. Né? Então, a questão não era elas se exporem na manifestação, mas a questão é fundamentalmente essa. Bom, no ritmo que as coisas estão, ou eu morro pelo vírus porque eu nunca pude ficar em casa, ou eu vou levar um tiro da polícia, ou eu vou morrer de fome. Né? Isso explica também as manifestações antirracistas nos Estados Unidos. Chega num determinado ponto que as pessoas elas entendem que elas não têm mais o que perder. Né? E aí, enfim, para encerrar minha fala, né? E de novo, de novo, gente, sem demagogia nenhuma, eu quero deixar isso muito evidente aqui. Tá? Eu não estou me referindo a mim, não estou falando de mim. As pessoas que vivem na periferia e que estão sob a mira da polícia todos os dias, eu estou falando dessas pessoas, estou falando de pessoas que sentem que já não tem mais o que perder porque o Estado brasileiro só oferece para elas a bala. Não oferece escola, não oferece área de lazer, não oferece cesta básica, não oferece alimentação. Tá? Eu tenho que perder. Eu tenho que perder. E isso explica, em grande parte, porque eu não fui nas manifestações. Né? Porque que o meu apoio é esse apoio que o Max sabe, né? Que ele sabe, que ele conhece. É fazendo doação, é fazendo manifestações pelas redes, é contribuindo para fortalecer essas redes e por aí vai. Mas eu tenho que entender que para milhões de pessoas nesse país, milhões de pessoas sentem que não tem nada mais o que perder. Por isso que elas optaram por ir nas manifestações. Né? E por fim, só para encerrar minha fala, vocês dois tocaram nesse ponto também, né? Eu acho que não tem como a gente debater seriamente o enfrentamento ao Covid-19 nesse país sem a gente debater. Primeira coisa, revogação imediata da emenda 95. Para mim, assim, isso é anterior à questão da tributação das grandes fortunas, a renda básica, é anterior a qualquer coisa. Gente, o SUS perdeu, há estimativas que dizem que o SUS perdeu quase 400 bilhões de reais desde o final de 2016 por conta da aprovação dessa emenda. Não tem como a gente debater seriamente o combate à Covid-19 sem revogar a emenda constitucional 95. Não tem como. Tá? Enfim, eu encerro por aqui, peço desculpas porque eu acabei falando mais do que o previsto. O professor Carlos Machado me avisou que tem perguntas aqui no chat. Marcelo e Max, obrigado mais uma vez pelas exposições de vocês. Eu vou ler as perguntas aqui, tá? Para vocês. Não, tá comigo aqui, Thiago. Deixa eu... tá com você, tá com você. Beleza. Eu vou te mandar aqui, então. Você prefere assim? Não, pode ler. Tá. Fica aí, vai, lê aí. Bom, Max. Marcelo e Max, legal. Eu diria que são 2 conjuntos de perguntas, tá? As primeiras perguntas são da Mariana Fonseca, que é mestranda aqui no IPOL, na UNB. Ela tem as seguintes questões. São 3 aqui, tá? Inicialmente. Primeiro, ela queria ouvir um pouco mais sobre a importância da comunicação periférica neste contexto de pandemia e os mecanismos usados para fazer essa contra-argumentação na periferia com relação aos efeitos da pandemia, né? Então, essa seria a primeira pergunta. A segunda, ela parte de uma das falas da Marcele, que ela entende o seguinte: sobre o que a Marcele falou, sobre disputar a agenda pública, isto é,
algo que estão organizando para as eleições? Estão pensando em candidaturas, inclusive, nesse sentido? Uma outra pergunta que a Mariana também fez é a seguinte, né? Uma colocação que tem uma pergunta aqui embutida, né? A Marcele falou sobre o contexto de violação da pandemia não ser uma novidade na periferia, mas que isso ajudou a escancarar essa realidade para o mundo todo. Mas pensando nisso, o que escancarou essa situação é como vocês veem as ações e a disputa de argumentos da periferia para frente, né, no pós-pandemia, quando talvez já não tenha os mesmos holofotes sobre essa questão, né? Como que vai ser esse cenário de enfrentar essa dinâmica pós-pandemia, né? E por fim tem tanto a Mariana quanto a Michele Fernandes, que é professora e organizadora aqui do ciclo de eventos, aqui do IPOL, fizeram também perguntas sobre políticas públicas. A Mariana pergunta, na verdade, primeiro eu vou colocar da Michele, que eu acho que é um pouco mais ampla, né? A Michele coloca que queria pedir a Marcele que você falasse, Marcele, um pouco mais sobre a implementação de políticas na periferia durante a pandemia, né? E aí, complementando essa pergunta da Michele, a Mariana colocou o seguinte: tudo isso que os coletivos fizeram nas periferias são propostas de políticas que deveriam ser realizadas pelo Estado? Acho que as duas perguntas têm uma conexão, né? E aí entendam que essa sequência de perguntas da Mariana, elas foram colocadas tanto para o Max quanto para a Marcele, né? Mesmo naquela em que ela cita a questão que a Marcele fala da agenda pública. Max e Marcele, eu vou encaminhar para vocês essas perguntas no privado, por escrito, caso vocês queiram consultar alguma coisa, tá? Acho que facilita um pouco essa dinâmica. Tiago. Beleza, Marcelo. Tudo certo então, Carlos? Era isso? Isso. Alô? Era isso. Era isso, né? Tá. Beleza, gente. Então, assim, se vocês quiserem ir fazendo mais perguntas, só direcionar lá para o chat do professor Carlos Machado, tá? Enquanto eles vão falando, aí a gente faz uma segunda rodada. Então, vamos lá, Marcele, bora lá, né? Depois a gente passa para o Max. Beleza, Thiago. Obrigada pela galera que participou, né? Acho que o mais importante é essa troca mesmo, por isso que o Max falou. Eu acho que a gente vai precisar de um ciclo de debate só para discutir periferia, agenda pública e principalmente o papel, assim, é muito difícil a gente esgotar isso. Eu acho que só um pouco, acho que o Thiago trouxe uma análise de conjuntura misturada com desabafo, mas colocando, acho que muito certamente, tentando, inclusive a sua própria, Thiago, acho que é muito importante também sua construção de narrativa se posicionando socialmente também no seu lugar e acho que isso é muito importante para as pessoas que estão aqui, inclusive, né? Porque aquilo da galera olhar e falar assim, nossa, bater nas costas, vai lá, doa cesta básica, que legal. Eu vejo muita gente falando isso pra gente, tipo, poxa, que legal que vocês estão fazendo. Como se não existisse competência para todo mundo na construção da luta popular e política, né? Acho que todo mundo aqui tem um papel importante que precisa exercer, né? Precisa chamar para si. E aí, eu acho que vamos lá para as perguntas. E aí eu vou do Thiago vou falar um pouco da fala do Thiago, vou avançar muito rapidamente sobre a questão que você trouxe, Thiago, do protagonismo, né? Acho que a gente falou isso, o Max falou, eu falei. Mas o que a gente discute muito porque fala no nosso campo que pesquisa, que estuda, que vive isso. Colocando nós aqui como um campo só, né? Tem uma coisa que eu fico muito pensando, incomodada às vezes com a construção do resto da galera, que é achar que, por exemplo, a gente precisa passar por um momento de violência extrema para que os nossos sejam lidos como referências, como heróis, como pessoas que a luta vale a pena a gente olhar e usar como referência. Seja o Malcolm X, seja Mandela, seja Marielle Franco, assim. E por que os nossos precisam passar por violência extrema para a gente virar? E aí, a mesma coisa da pandemia. Precisou existir uma pandemia global sem precedente no mundo, que está afetando democraticamente, entre aspas, porque não é democraticamente, mas está afetando desde um país como os Estados Unidos, que é centro do capitalismo global, quanto a América Latina, mas
está afetando as populações marginalizadas para a gente chegar e falar assim, a gente precisa passar pela pandemia para falar assim, olha lá, os coletivos de favela e periferia estão liderando a expertise e a vanguarda da reação e produzindo política pública. E aí, acho que a gente problematiza no nosso campo é um pouco sobre esse olhar, que é um olhar também que é muito olhar muito colonizado, né? Que é o olhar, né, de que a gente reage, a gente não constrói, a gente reage. Então, a gente mata na favela, a gente queima o ônibus. Mata na favela, a gente queima o ônibus. Na verdade, é um ciclo. A gente está construindo, a favela por si só foi construída a partir de eventos de resistência e principalmente a partir de violência, mas a gente tem que quebrar esse ciclo. A gente só vai reagir com a violência. E aí o Max trouxe essa coisa do olha aquele espaço ali, né? Vamos produzir política pública, reduzir violência e não pensar em direito. Acho que a gente tem que disputar essa agenda, esse imaginário. Indo para as perguntas, a primeira é sobre comunicação. A gente sempre, historicamente, produziu comunicação, outras narrativas não hegemônicas, porque se vocês digitarem Complexo da Maré, Complexo Alemão, em qualquer espaço, né, digital, as primeiras imagens que vão aparecer são as imagens da estigmatização, né? Que tem a ver com o que eu estava conversando com vocês sobre, né, a nossa pandemia racial, né, a nossa divisão racial de como isso molda a cidade, como isso molda socialmente a mente das pessoas. Então, você tem intelectuais da nossa academia, e aí eu fico falando nossa academia porque eu também estou dentro da academia tentando produzir teoria, porque não me sentia, nunca, as teorias que me chegaram nunca foram totalmente naturalizadas para mim, porque era um olhar de fora, então eu tive que ir para a academia para produzir teoria e eu acho que a comunicação comunitária sempre foi, acho que o eixo central, né, o que pulsa na favela em relação aos coletivos de movimentos, assim, porque é a partir da comunicação comunitária, a comunicação que a gente produz a nossa autonomia da nossa narrativa, a forma como a gente olha as dinâmicas sociais, não só do nosso território, mas da sociedade de forma geral. Então, eu acho que a comunicação comunitária na pandemia, ela basicamente executou o papel que ela sempre executa. Ela produz principalmente ferramentas de resistência àquilo que nos criminaliza, àquilo que nos mata, e principalmente o Bolsonaro falando gripezinha. Então, foi a comunicação comunitária que a gente utilizou para falar que não é uma gripezinha. E foi a partir disso que a gente produziu a nossa contranarrativa, o nosso contra-argumento. E aí a gente também tem que naturalizar essa coisa que eu falei, né, do início do que o Thiago tinha colocado, sobre o protagonismo, como é que a gente tem que quebrar esse ciclo de reação, porque olhar a comunicação comunitária não como uma coisa que responde à mídia hegemônica, a gente está ali, mas comunicação comunitária porque sempre foi, é natural, a nossa comunicação sempre foi popular. Nossos territórios foram criados a partir de comunicação popular, porque é um que avisa o outro. E aí a nossa sociabilidade foi criada a partir dessa comunicação popular. Então, a gente olhar isso também, que nem a galera da comunicação, e aí o Max falou da Alma Preta, né? O Pedro sempre, a gente conversa sempre, que era tipo, não me procurem como a terceira opção. Não procurem o Globo, não procurem o Dia e vem para Alma Preta. A Alma Preta é a primeira opção. A gente faz comunicação de qualidade, a gente tem que olhar isso como mídia. Entendeu? Não é como o alternativo. A galera usa muito isso. Não, a mídia alternativa. Não é alternativa. É a nossa mídia central. E aí, para finalizar as outras perguntas, sobre as eleições, né? E aí que eu falei da construção de agenda pública. Eu acho que tem que olhar a construção política de uma forma mais ampla, né? Eu acho que quando eu falei de agenda pública, e aí falando de ciclo de construção de agenda pública, é que as pessoas estão começando a refletir sobre, por exemplo, o Max trouxe isso na fala. A gente não teve opção, né? Não teve privilégio de ficar em casa. Porque o trabalhador essencial são os nossos. O trabalhador essencial do mercado, da farmácia, são os nossos. Então, a gente saiu de casa. E aí a questão do desemprego, do auxílio emergencial, a gente começou a discutir com as pessoas sobre como é que você aciona uma política pública, como é que você constrói uma política pública. Você tem que diagnosticar primeiro. E a nossa galera começou a diagnosticar, falou assim, aqui tá errado, aqui a gente poderia fazer isso. E a partir daí a gente identifica o que é um problema, e a partir daí e essa galera faz esse ciclo de construção de agenda pública todo dia. E por isso que eu acho que na discussão política, acho que o Max vai poder falar mais sobre isso, a gente está enxergando as eleições, sim,
porque a gente não tem que abdicar desse espaço de disputa, né? Porque a gente sabe quem legisla no Brasil, quem toma a decisão ainda são as instituições, então a gente precisa estar ali dentro das instituições, mas ao mesmo tempo a gente está falando das pessoas se reconhecerem como trabalhadores, se reconhecerem como negros e negras, se reconhecerem como moradores de favela, e por isso é um trabalho de construção política cotidiana, né? Então, quando eu falo de agenda, é uma coisa mais ampla, não entendendo as instituições que são importantes, a gente disputa as instituições, mas também de forma geral. A outra pergunta sobre ações e argumentos para frente, né? Disputa para frente. E aí, acho que eu já falei sobre isso, um pouco... a gente está disputando pós-pandemia, né? Porque o nosso povo nunca pode pensar no hoje. A gente pensa no hoje, no amanhã, porque o arroz é para durar a semana toda, o feijão é para durar a semana toda. A gente calcula isso sempre. E a mesma coisa quando a gente fala de política, né? A gente não está fazendo, mais uma vez, a gente não faz assistencialismo. A gente está disputando as pessoas na periferia, tá ligado? Quando a gente leva a cesta básica, a gente leva a cesta básica com um folderzinho explicando o direito, que aquilo é um direito, entendeu? Comida é um direito. Então, quando eu falo que a gente fez o papel do Estado, a gente não quer fazer o papel do Estado, porque o Estado tem o papel dele de disputar isso, entendeu? Então, mostrar para as pessoas que não é para esperar no mês que vem a próxima cesta básica. A gente vai continuar tentando lutar para conseguir uma outra cesta básica, mas no mês que vem a gente vai girar para disputar a segurança alimentar no nível local. Então, é a prefeitura, o programa de assistência social da prefeitura, então é o Estado. Então eu acho que o que a pandemia está fazendo e aí, respondendo a última pergunta sobre as políticas públicas, hoje a Sueli Carneiro falou o seguinte: se tivesse um apagão no Brasil, se todos tivesse um apagão e falasse assim, agora a gente precisa recomeçar o Estado e começar a formulação de política pública. Se você olhasse para a periferia, a gente ia te dar um caderno e falar assim, mobilidade, toma. Segurança, toma. Saúde, toma. Porque a gente tem as políticas sistematizadas e na mão, assim. A gente tem, porque a gente produz, a gente sabe, a gente tem um diagnóstico. Por que a formulação a gente vai fazer uma pesquisa, uma etnografia, você precisa ir lá, aí você quer fazer uma etnografia sobre Taguatinga, aí você vai em Taguatinga, tem que achar as pessoas locais, conversar com essas pessoas. Se você chegar para um movimento local que está lá, ele vai saber exatamente quais são as principais demandas desse território, e como você supera, como você constrói e atua sobre essas demandas. Então, quando a gente fala a política, né? E a Sueli Carneiro falou isso, pô, a gente tem um problema, a gente tem um documento na mão que é a política de assistência a mulheres e principalmente de saúde da população negra, que está aqui, e ela mostrou, porque há 30 anos atrás a gente está falando sobre isso. E a gente só vai adicionando e adequando essa política a partir da nossa realidade. Só que a gente nunca teve na instituição, né? A gente teve um momento da história que a gente estava na instituição, mas esse momento ele passou e por isso que a gente está disputando. Mas assim, encerrando, eu acho que a gente ainda não domina, e por isso que a gente foi para a academia, o Max está disputando o institucional nas eleições, tem outros de nós em outros espaços, porque a gente só é legitimado quando a gente fala com as mesmas vírgulas e as mesmas formas que a branquitude e principalmente os espaços hegemônicos, né? Só que o conteúdo a gente tem, né? Então a gente agora tá batendo na porta e aí o Djonga fala, né? Os pretos são as chaves, né? Abram os portões. A gente está empurrando o portão nesse momento. E aí eu acho que... E assim eu encerro. Não sei se a gente vai ter outra rodada, mas assim, só para agradecer. E tamo junto. Desculpa ter falado demais aí. Relaxa, Marcelo, foi ótimo, foi ótimo. Max, então fica à vontade aí para responder também. Por enquanto não tem mais perguntas aqui, tá? Enfim, se não chegar, né, a gente encerra depois que você falar. Fica à vontade. Massa. Só antes de responder as perguntas, também pegando um pouco do que você comentou, professor, eu vou colocar aqui agora no chat. Esse link acabou de ser publicado na BBC. Engraçado, né? Que a gente está falando as coisas, né? E o mundo está acontecendo. Eu estou colocando aqui agora, a BBC acabou de publicar uma matéria sobre o que aconteceu em Israel, agora sábado, que o povo foi para a rua em Israel, né? Isso aqui é o que nossas projeções, nós estamos aqui analisando e acompanhando, né? É o que a gente acha que vai acontecer final de agosto para setembro. O povo brasileiro vai para a rua porque o Estado não está conseguindo cumprir
o auxílio emergencial, as pessoas vão continuar morrendo, vai sentir toda essa problemática. O papel da educação vai influenciar muito agora, esse drama, né, de um hiato cognitivo, de aprendizagem, ensino e, ao mesmo tempo, de acompanhamento, que muitos pais e mães não vão ter condição de fazer com seus filhos, não porque querem, mas por acesso a ferramentas, por mais tempo no deslocamento entre trabalho e casa do que poder ficar com seus filhos. Então, tá aí esse link, vale a pena vocês verem, porque que já está acontecendo, então, em Israel, essa insurreição da população, né? Brasil, pelo que está acontecendo, vai na mesma linha. Então, a gente precisa ter isso como horizonte e como análise. A gente sempre vai torcer para que a gente esteja errado, tá? A gente não quer estar certo. A gente vai torcer para que a gente esteja errado. Bem, quero agradecer a professora Michele e também a Mariana Fonseca, que é parceira nossa, sempre está debatendo também, dialogando no próximo. A comunicação é outra coisa muito legal da gente conversar aqui, porque as fake news foi um outro grande desafio durante a pandemia aqui agora, sabe? Porque você tinha que combater a perspectiva da informação, que é ficar em casa, usar máscara, entendendo toda essa dinâmica de que o povo não ia conseguir ficar em casa, estava trabalhando, mas também de como a gente ia fazer as contranarrativas contra as fake news, porque, gente, surgiu aqui receita de tudo que é tipo, né? Surgiu histórias de tudo que você imaginar, né? Então, as fake news possibilitou, inclusive, essa ampliação da falta de cuidado em alguns setores diante da pandemia e de como também deve enfrentar. Então, eu cheguei a ouvir gente falando de cloroquina, imagina, né? É isso, sem incentivo de pesquisa nenhum. Inclusive, o cara que falou que tomou e estava de boa foi confirmado novamente com a Covid, ou seja, a cloroquina deu ruim, né? Óbvio. Tá vendo aí o que está acontecendo? Você tem aqui um esgotamento nas farmácias brasileiras de um remédio para piolho, que ninguém consegue identificar se aquilo realmente tem efeito ou não, ou qual é o efeito colateral disso depois e tal. Então, nós, e a Marcela colocou muito bem, quando a gente está fazendo essa interação no território, a gente não leva só a cesta, né? A gente, ao entregar a cesta, ela passa por um cadastro, a gente observa se ela tem condição de ter acesso ao auxílio emergencial, a gente leva mais tipo de acesso à informação. No nosso caso, que a gente tem produzido podcast, tem o próprio Alma Preta, que tem feito muitos trabalhos em relação a isso. O próprio Voz da Comunidade criou um aplicativo para combater as fake news, que é muito legal, né? Dentro do próprio território, a mídia referencial nossa consegue criar um aplicativo para combater as fake news. Então, a comunicação é poder, né, gente? É parte do processo de dominação da cidade, do Estado, e a gente também tem que assumir essas narrativas e consumir as nossas próprias narrativas, né? Então, um pouco desse debate sobre comunicação, a gente tem tentado sanar dessa forma, combatendo também as fake news e usando as nossas estratégias. Por exemplo, aqui em Ceilândia hoje, nós estamos com carro de som hoje em Ceilândia e em Itapuã, aqui no Distrito Federal, anunciando com carro de som, por exemplo, como as mulheres podem acionar a Delegacia da Mulher, fazer denúncia pelo Disque 180, porque a gente já também identificou que, devido à pandemia, à quarentena, a agressão, a violência doméstica contra as mulheres tem aumentado, né? Então, a gente também usa o carro de som, que é um instrumento que dá super certo aqui na Quebrada, né? Então, isso também é uma das ferramentas que a gente tem utilizado no processo de comunicação. Dentro da perspectiva da disputa da institucionalidade, eu quero dizer uma coisa assim, pelo menos na nossa lógica aqui enquanto grupo, né? A institucionalidade ela sempre foi olhada e reconhecida para nós como meio, não como fim. Então, nós não disputamos, eu não coloquei meu corpo à disposição na última eleição, porque eu acho que a Câmara Legislativa salva. Pelo contrário, a gente não levou, mas a gente continua fazendo o trabalho tão igual ou tão importante como se a gente tivesse com o mandato. Mas a gente acha que o mandato é meio. Como a Marcela colocou, a lógica legislativa de fiscalização de proposições de leis passou historicamente por uma pequena elite que dominava seu privilégio em detrimento da maioria, né? E o Estado ele não é isolado, o Estado ele tem que ter participação popular, o voto não é voto em branco, né? Eu nunca olhei a democracia apenas como voto. O voto é uma instância do processo democrático, ele faz parte do processo da democracia. Mas é a democracia o respeito à diversidade, à pluralidade, faz parte da democracia essa agenda dos comuns, né? Essa equidade nas políticas, né? Que é tratar diferente os diferentes. Nós não estamos debatendo igualdade, nós estamos debatendo equidade. Eu quero que os nossos primeiros cheguem a um patamar para depois ali discutir a igualdade desse princípio, né?
Então, voto não é cheque branco. Não pode dizer que a festa da democracia voltou e vamos deixar que o cara faça isso, legisle de forma absurda dentro da lógica da necropolítica, usufruindo a tese da maioria sobre a minoria, né? Do ponto de vista representativo. Você quer falar, professor? Eu vi. Levantou a mão? Não? Você fez assim. É que nem leilão aqui, levantou a mão e já passa a bola, né? Então, a disputa da nacionalidade é parte desse processo. E tem uma coisa que você falou, professor, que eu acho que é importante na questão da Marielle. Por que a gente sempre coloca a Marielle como um processo de... A Marielle é semente, né? Porque, de fato, eles não queriam o corpo da Marielle, eles queriam a voz dela. Então, eles queriam calar quem é a Marielle. Só que eles não tinham noção do que era a Marielle, quem era a Marielle e o que potencializou Marielle. Então, hoje a gente tem uma bancada negra legislativa nesse país a rodo, com uma representatividade feminina preta, periférica, impulsionada para essa construção de Marielle. Você tem aí a Áurea Carolina agora colocando o nome à disposição para ser prefeita, para a prefeitura de BH. Ou seja, isso é um reflexo desse momento, né, das mulheres pretas periféricas assumirem esse processo para desconstruir toda essa lógica de cidade que foi desenhada, pensada sempre pelo padrão hegemônico do homem, do patriarcado, né, branco, hétero, que acha que tudo está em torno dele. Então, a institucionalidade faz parte desse processo. E dentro da lógica das políticas públicas, a minha especialização na UNB foi em gestão de políticas públicas, assim. E a gente sempre colocou, e sempre estudou, e sempre analisou que não existe política pública sem todas as suas etapas. E, principalmente, a etapa do controle social. Né? Mais uma vez, nós não podemos achar que o Estado está isolado. Assim. O Estado tem que resolver. Não, o Estado tem que resolver conosco. Nós sabemos onde está o problema. Eu sei qual é a rua que tem mais dificuldade. Nós sabemos qual é o bairro que precisa de mais atenção. O Estado tem que estar junto com a gente, nivelando. E aí a Marcela tem toda a razão. Mas não é o nosso papel substituir o Estado. Porque se a gente substitui o Estado até contra o movimento... Olha, a gente tinha uma conversa em 2010, uma coisa muito interessante entre vários movimentos da sociedade civil organizada que atuavam nas periferias do Brasil, que era, nós tínhamos que ter um plano para acabar. Ou seja, nós tínhamos que ter um plano para as entidades, as nossas lutas não existirem mais, sabe? E quando isso acontecer? Quando o Estado assumir a sua ferramenta, a gente deixar de substituir o Estado, e a gente passar a ser parte do processo de interlocução do controle social e dessa redução de vulnerabilidades, de acesso às oportunidades, de transferência de renda. Então, as políticas públicas hoje no Brasil, nesse momento pós-pandemia, ela está sendo pautada num estado de calamidade, ou seja, está pautada apenas numa lógica emergencial, sem pensar e sem reconfigurar toda a lógica territorial e toda a lógica sistema da macropolítica e da micropolítica. Então, se a gente não refaz isso, a gente vai continuar, e aí eu vou pegar o DF mais uma vez como esse experimento. O Brasil tem um experimento mundial de como não se comportar numa pandemia, né, pelo menos que a gente tem mais acesso à informação, e o Distrito Federal e Mato Grosso também como uma das referências do que não se fazer no processo de pandemia. E essa lógica de como a política impacta na vida da gente, nós estamos nesse grupo qualificado de ciência política, né, de entender esse cenário. Ou seja, o que conduziu, então, para a gente discutir política pública pós-pandemia, se a gente ainda está no debate de uma política pública que nem chegou antes da pandemia. Saneamento básico. O Brasil está agora fazendo um projeto de lei para privatizar a água. E nós estamos debatendo que, mas deu errado no mundo, o mundo está estatizando a água. Mas o Brasil quer, mais uma vez, seguir o caminho de entregar. Sabe? Ou seja, eu não vejo esse pós-pandemia se a gente não sanar as problemáticas do que historicamente já existe de ônus, né? Já existe de problemática no país. E está faltando um olhar de Estado, de gestão, para compreender esse processo todo. Nós temos pouca valorização dos profissionais de carreira. A universidade é um exemplo disso. Olha o que é a universidade fazendo todo dia, inclusive durante a pandemia, um esforço para tentar salvar a vida da população, fazendo pesquisa. E os caras cortando acesso à pesquisa. Eu, por exemplo, eu ainda não... A Mariana até sabe disso. Você estava falando com ela uma época. Eu falei assim, poxa, eu não tenho condição de fazer o meu mestrado porque eu preciso trabalhar. Então, como é que você corta o PIBIC? Eu não vou conseguir fazer o meu mestrado. Vou ter que largar o meu mestrado. Porque se eu não for acessar o meu PIBIC, como é que eu vou deixar de trabalhar? Eu não tenho essa oportunidade de só estudar. Eu queria, adoraria. Já tinha pelo menos uns 3 livros publicados.
Mas, nesse momento, eu vou fazer o que eu tenho condição de fazer com meus companheiros da academia aqui, nesse bate-bola e nessa interface. Então, ou seja, esse olhar de cidade, de Estado, a gente precisa pensar para as pessoas. Então, não existe política pública pós-pandemia se ela não for uma política pública pautada nas pessoas. E para ser pautada nas pessoas, nós vamos ter que conversar com essas pessoas, nós vamos ter que resolver o problema dessas pessoas. Só que tem um emergencial agora. A fome é um emergencial. Só que é isso que a Marcela falou. A fome sendo emergencial gera uma lógica de dependência da pessoa ficar dependendo da nossa cesta básica, porque não vai gerar autonomia e ciclo sistêmico, e ela não vai talvez conseguir enxergar toda essa problemática, porque ela fica numa lógica de dependência, inclusive com agrupamentos políticos. Então, o nosso papel é emancipar. O povo vai entender que o pós-pandemia só vai usufruir da melhor forma possível, só vai mudar esse contexto, dessa conjuntura que está, se o povo assumir de fato o orçamento da cidade, se o povo assumir de fato as linhas sistêmicas dos projetos dessa cidade, se a gente for rever toda a construção sistêmica, territorial, urbana dos territórios, se a gente for rever toda a lógica de trabalho e renda, geração de trabalho e renda, para não ficar na lógica da precarização. Se a gente for discutir, inclusive, acesso à comunicação e internet, que agora o pós-pandemia vai ser isso. Tem modelos aqui, gente, que vai se fazer valer para o resto da vida. Tem empresas, inclusive, que falou, pô, eu tenho um profissional que consegue trabalhar melhor de casa, me rende mais e eu tenho um custo menor. Então vai ser uma realidade o teletrabalho. Vai ser uma realidade o sistema híbrido educacional. Mas como é que eu faço isso se eu não dou igualdade ou equidade no processo de acesso à internet para todo mundo? Internet, o próprio cara que criou esse morrer falou que pô, isso é direito difuso. A internet agora é um direito, inclusive, de quem não nasceu, como a água é, como o alimento é, porque é o domínio do acesso da ferramenta da informação. Então, debater política pública nesse cenário, nós vamos ter que rever tudo que foi colocado até agora em perspectiva. Nós vamos ter que rever os modelos educacionais, os modelos de segurança pública, os modelos de acesso ao orçamento e execução desse dinheiro para a ponta. E a Covid, infelizmente, é que conseguiu enxergar e revelar isso, inclusive a pessoas que historicamente estudavam sobre isso. Né? A Covid-19 revelou nada mais, nada menos que nós somos baita desiguais ainda mais nesse processo e que todo esse modelo capitalista que foi colocado como saída, como meritocracia, como acesso à oportunidade, não deu certo, não vai dar certo. Né? Então, a gente tem debatido aqui isso, né, na lógica da política pública pós-pandemia, é sanar essa problemática e pontuar necessariamente a criação, eu até pontuei aqui uns pontos, né, sociedade-estado. Comitês populares, nós vamos ter que voltar ou sugerir a criação de comitês populares de bairro, porque a dinâmica de cada bairro gere de forma diferente da política sistêmica, seja da assistência social, seja da saúde, tem a lógica macro, mas na ponta as dinâmicas do território se comportam. Nós estamos falando aqui muito na linguagem, inclusive, urbana, mas tem os povos originários, né? Tem as comunidades de terreiras, comunidades quilombolas, que nesse processo também estão sofrendo muito. Esse outro ponto, além do comitê de bairro, a gente precisa voltar a um debate de transparência. Os estados que assinaram, estados de calamidade pública, estados de emergência, a gente precisa entender que isso também é uma forma de instrumento para burlar licitações, compras absurdas sem justificativa, e está aí a prova, né? O DF está com escândalo, o Rio de Janeiro está com escândalo, São Paulo está com escândalo, todas as cidades estão com escândalo, porque obviamente, uma forma, se você não consegue ter o controle social e a ferramenta da transparência, essa ação. Então, gente, motivo para ir para a rua nós temos de monte aqui, nesse cenário. Mas aí tem uma outra coisa para encerrar, acho que não sei como é que está o tempo, mas que até a Marcela falou, que eu acho que é fundamental. Qual vai ser o nosso papel enquanto formuladores do próximo período pós-pandemia? Nós, que estamos na universidade, na academia, formulando, propondo, criando teses, estudando, qual vai ser o nosso papel para conseguir dar resposta a esse outro momento que não vai voltar à normalidade nunca, né? Então, o que nós estamos propondo de saída? O que nós estamos analisando nesse contexto? Qual é o nosso papel de devolutivo para essa massa de territórios que talvez não consome as nossas teses do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático ela sente o tempo todo, né? Então, quando a Marcela fala que a periferia está ocupando a universidade, está rediscutindo ao seu olhar, isso é fundamental.
Qual é o nosso papel enquanto uma turma qualificada dessa de discutir, de propor, de gerar texto, de gerar tese e soluções para toda essa problemática que a gente tem pontuado, inclusive das manifestações, né? Porque isso que eu estou falando, para encerrar mesmo, se a gente for seguir, ou se tudo que está sinalizando acontecer, nós vamos ter uma das maiores insurreições populares pós-2013 no Brasil. E aí não tem saída, é estresse mesmo. Estresse. Povo com fome não vai ficar, gente. E por que eu estou dando esse panorama meio assim? Mas de onde você está tirando isso? É só olhar. Só tem mais 2 parcelas da auxílio emergencial. As 3 já venceram, a galera não recebeu. Aí, agora o governo deu mais um prazo de mais 2 parcelas. Então, essas 2 parcelas vão acabar em setembro. Mas tem uma galera que não recebeu. O comércio reabre. O comércio reabrindo, nos outros países que nós estamos analisando, que os comércios reabriram, eles não se aqueceram da mesma forma. Não é um clique rápido para voltar. Muita gente não vai conseguir voltar. E a economia não vai conseguir manter o ritmo pela lógica que se estabeleceu, do medo, da alta contaminação, né, de como isso vai se comportar. É só a gente observar o que os outros países que já passaram por isso. A China é um exemplo disso agora. Ela está tendo um pico de crescimento, mas se você for olhar lá, é menor do que estava antes. Então ela vai sofrer um processo de crise. O desemprego já aumentou, a precarização do trabalho é uma realidade. Está aí o break dos apps mostrando que não dá mais para aceitar o aplicativo. E você tem uma pauta do Guedes agora, ontem, que ele quer colocar, não sei se vocês viram, que é acabar com a carteira assinada, com o salário, com o 13º, e passar a valer o trabalho intermitente no Brasil, que é por hora, ou seja, todo mundo vai ganhar por hora trabalhada. Nós temos experiência na Europa de que acontece isso. O cara entra na hora de pico, que é 8 da manhã, estou falando de um atendente de lanchonete, ele vai trabalhar de café da manhã, de 7 às 9. Aí ele fica parado até a hora do almoço. Né? Ele podia ir para casa, mas ele não vai para casa e volta, porque ele tem que trabalhar mais 2 horas e meia na hora do almoço. Aí dá pausa, ele vai voltar a trabalhar à noite. Ou seja, o cara fica 16 horas por dia vagando pela cidade, mas só trabalha realmente 6 horas. E vai receber só 6 horas. Isso tudo está gerando na Europa um puta de um problema. Isso é outra coisa que a gente tem enxergado como uma eclosão. E o próprio debate político no Brasil. Nós estamos com a eleição municipal marcada, que foi adiada, e que em setembro vai ser o pico desse debate do político no Brasil, onde ninguém sabe se político vai poder fazer campanha na rua, né? E, ao mesmo tempo, que o povo vai começar a cobrar efetivamente os prefeitos e que vão se propor para reeleger, etc., o que eles fizeram no enfrentamento à pandemia. Então, vai valer essa discussão. Se hoje fosse eleição em Brasília, olha só como é que a gente estaria se comportando em relação ao Ibanez. Daí você tira isso na larga escala nos municípios. Como é que cada prefeito tem se comportado nos municípios? Abrindo mão, liberando, mortalidade crescendo, o povo vai começar a não apostar na eleição. Então, em tese, eu li o Murilo Aragão, até professor da UNB, a gente estava ouvindo ele um pouco falando, em tese, pode ser que esse processo eleitoral desse ano ele seja muito mais esgarçado do ponto de vista político, do debate, das ideias, do acirramento, do que propriamente vai ser nas urnas um reflexo. Talvez o povo não vote esse ano o número de ausentos, né, de pessoas que depois vão justificar o seu voto, vão ser maior, porque ninguém vai mais acreditar nesse caminho, porque o que conduziu eles até aqui foi essa resposta. Se hoje fosse eleição no Distrito Federal, o Ibanez estava sendo completamente fritado, né? E até por aquele que está sentado no bar, por incrível que pareça. Né? 81% da população, segundo a pesquisa ontem da CNI, falou que concorda com o isolamento social. Então, esse é um reflexo. Então, gente, espero que esteja errado mais uma vez, mas eu acho que é o nosso papel, enquanto vocês, nessa formulação, fazer a gente enxergar tudo isso de forma diferente e tentar compreender como é que esse momento pendular pré-pandemia e pós-pandemia vai se comportar no processo brasileiro. E vai valer a construção de saída pautada na defesa da vida. Não adianta você dizer que você vai construir um hospital mais, porque historicamente eu dizia para as pessoas aqui que eu ia construir um hospital. E todo mundo queria a construção de hospital porque ela precisava de hospital.
Só que, historicamente, essa pessoa, quando precisava de hospital... Pode, meu irmão, pode. Por mais que as pessoas peçam saúde, elas vão pedir outro modelo de saúde agora, porque elas vão entender que tudo que estava ali não deu certo. Olha só, eu sempre disse para as pessoas que tinham febre, dor de cabeça, vômito, ficassem em casa e não fossem no hospital, porque não tinha vaga, certo? Agora eu digo para as pessoas, se ela tem dor de cabeça, vômito, ela tem que ir no hospital porque ela pode estar com Covid. As pessoas não vão, porque o referencial dela eu não vou, porque eu vou ficar lá no hospital sem vaga. Então, vai valer o debate da valorização da vida, né? E a resposta dessa política para essa valorização da vida. Então, a forma como é que nós vamos enfrentar isso? Tomara, né? Porque o fator econômico vai dar ruim para todo mundo, gente. Vai dar ruim para o pequeno, para o médio empresário, vai dar ruim para quem está trabalhando e vai ser precarizado. Não é um cenário bem empírico, talvez não tão formulativo, mas de informação e de leitura, mais tenso para a gente nos próximos meses. Beleza, Max. Muito obrigado. Gente, é o seguinte, foi feita uma pergunta, mas assim, eu acho que em alguma medida tanto a Marcele quanto o Max já deram apontaram para as questões centrais que a pergunta colocou. É uma pergunta da Ana Carolina Vaz, que é nossa estudante de mestrado aqui, que ela pergunta sobre o peso que as ruas vão ter, né, no pós-pandemia e tal, enfim. Então, acho que de uma certa forma vocês já esboçaram, mas eu vou mandar a pergunta para vocês depois, tanto para o Max quanto para a Marcele, para vocês poderem responder, tá? E aí eu repasso a resposta, a gente repassa a resposta para o pessoal aqui. Gente, dado o adiantado da hora, né, a gente está com quase 2 horas de atividade, eu acho que a gente já pode caminhar para o encerramento. Então, assim, eu queria reiterar meus agradecimentos, né, a Marcele e ao Max por terem disponibilizado o tempo de uma agenda que a gente sabe que é muito ocupada. Enfim, devolvo a palavra para vocês fazerem rápidas considerações finais e um encerramento, e é isso. Espero que a gente continue se encontrando nesses espaços, espero que em breve a gente possa se encontrar presencialmente também. Mas obrigado mais uma vez a vocês e obrigado para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Lembrando, né, que isso está sendo gravado, a mesa está sendo gravada, a gente vai disponibilizar depois no link tanto da nossa página do Face quanto no nosso canal do YouTube do programa de pós, tá bom? Então, passo para a Marcele, depois para o Max fazer o encerramento. Se quiserem fazer mais alguma consideração, fiquem à vontade. Muito rapidamente, Thiago, acho que só agradecer o convite mais uma vez e geral que está aqui e dizer que, como o Max colocou, né, e a gente vem falando há muito tempo, né, acho que todo mundo aqui tem um papel primordial para a gente avançar e conseguir, principalmente, superar isso que a gente está chamando de desigualdade, de racismo e produzir e pensar o pós-pandemia como essa oportunidade, sabe? E sempre abrindo caminho para a gente na periferia, a gente sempre olha os nossos mais velhos. A gente tem uma conexão muito grande com a ancestralidade, mas acho que também faz parte a gente olhar para o conhecimento que vem sendo produzido cotidianamente nos espaços de periferia e favela e olhar isso como tão quão importante e essencial para a gente mudar, né? Mudar e mover as estruturas. Né? O que a gente está fazendo é tentar mover essas estruturas, se não destruir no final. Mas acho que é isso e a gente segue. Max já falou que o mestrado aí está encaminhado. Também vou encaminhar o doutorado aí com vocês e vamos que vamos dominar. Show de bola. Eu também quero agradecer mais uma vez a toda a turma do IPOL, até por ter feito esse contato da gente, apesar de virtualmente trombar a Marcele, a companheira nossa de luta, dizer que o papel da rua vai ser crucial para o próximo cenário, vai ser crucial para a agenda política, vai ser crucial para a resposta das demandas, né? E pedir para todo mundo que não segue ainda, seguir a gente nas redes sociais, né? Tanto no YouTube quanto Facebook e Twitter, é @MaxMacielDF. Twitter é treta, eu gosto da treta. Lá no Twitter a gente está tretando legal. E no Instagram eu vou também arrumar umas fotinhas lá interessante. Mas sigam a gente, acompanhem, formulem, estou à disposição sempre, tá bom? E é isso, valeu. Maravilha, gente. Eu agradeço muito mais uma vez a vocês dois e a todos vocês que acompanharam a gente aqui. Obrigado. Se cuidem aí. Vamos superar tudo isso. Logo mais, em breve. Vamos lá. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.